amigos, um grande abraço desde o Vaticano do Sul. Não, desde a Venezuela do Sul. Nós vamos começar falando em tom muito respeitoso que, segundo aqui o Pleno.news, jornal italiano diz que o Papa já recebeu extrema-unção. Se refere aqui ao Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, pontífice de 88 anos, está internado com pneumonia. Nós não sabemos, o Vaticano é um estado bastante fechado, não é um exemplo de um estado muito dado vamos dizer assim, a transparência. O fato é o seguinte, há muitas versões, provavelmente até a própria primeira-dama do Brasil, a Janja, tem uma versão, ela provavelmente foi a última primeira-dama, entrará para a história talvez como a última primeira-dama que esteve com o Papa Francisco. Jorge Bergoglio. Não se sabe exatamente o que está acontecendo quando nós começamos a ouvir e ver os eufemismos. O estado de saúde é um estado complexo. Só de um tempo em que o estado da saúde da pessoa era boa, ou não inspirava cuidados, ou era ruim, ou era grave. Agora é complexo. O uso da linguagem. Se eles estão dizendo que o estado de saúde do Papa é complexo, é porque o que está acontecendo lá seria de nos deixar perplexos. Vamos aguardar. O jornal italiano diz que o Papa Francisco já recebeu a extrema-unção. E eu sei, pessoal, que às vezes o sujeito recebe a extrema-unção, mas não morre. Nelson Rodrigues, certa feita, chegou a receber a extrema-unção. Chamou a imprensa, dizia ele que queria dizer suas últimas palavras, e provavelmente ele próprio acreditasse que fossem as suas últimas palavras. Então a imprensa ficou ali toda em redor do Nelson Rodrigues, não é o Gonçalves, é o Nelson dramaturgo, e então alguém disse: Nelson, quais são as suas últimas palavras? Isso tem muito a ver com o Papa Francisco, essas últimas palavras de Nelson. Últimas palavras, porque Nelson não morreu daquela vez, mas já tinha recebido a extrema-unção. Então disse: Nelson, quais são as suas últimas palavras? E Nelson disse: boa besta é Marx, boa besta foi Karl Marx. Nelson era incrível, até na hora da extrema-unção. Não sei por que essa coisa do Karl Marx, extrema-unção de Nelson, extrema-unção do Papa Francisco. O Papa Francisco não tem nada a ver com Karl Marx. O Papa Francisco já teria recebido a extrema-unção, ou unção dos enfermos, conforme noticia a mídia na Itália. O pontífice foi acometido de uma pneumonia bilateral e, de acordo com o Vaticano, o quadro clínico é complexo. O jornal italiano Il Giornale da Itália publicou uma reportagem nesta quarta-feira, 19, afirmando que o Papa Francisco está morrendo, com base em fontes do Vaticano. É verdade, todos nós estamos morrendo, mas parece que o estado dele é, de fato, complexo. A fonte também teria usado expressões como, aspas, está no fim da vida, para se referir à saúde do líder católico. Ainda de acordo com o portal italiano, a enfermeira responsável pelos cuidados do Papa foi substituída por 2 freiras. Diz a reportagem de Il Giornale da Itália. Diz o seguinte: Bergoglio tem apenas um pulmão e agora esse pulmão está afetado por uma pneumonia muito grave. O problema é que ele nunca quer ser tratado por médicos e chega ao hospital no último momento. Agora, e por que não é tratado? Agora ele está sendo tratado porque está muito sério. Está sendo tratado porque é muito sério. Espera aí que está fugindo aqui. Está morrendo, mas normalmente ele nunca quer ver médicos, diz a reportagem. O Vaticano não divulgou nenhuma informação sobre a unção dos enfermos. Na última terça-feira, 18, a Santa Sé também disse em um comunicado que o pontífice realizou uma tomografia computadorizada do tórax.
O comunicado diz ainda que o Papa já consegue se levantar e sentar, e que, apesar de todas as complicações, o pontífice de 88 anos está de bom humor. E a Janja, hein? Que saga! A Janja foi lá, o Papa ainda estava de pé, recebeu. Meu Deus! Vocês sabem que antes do Lula tomar aquela queda, a suposta queda, o Tony de Paula fez uma oração na cabeça do Lula e o Lula caiu e bateu a cabeça. Supostamente. Ninguém viu nada, ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Nada. Então, nós todos, e eu sou católico, desejamos melhoras e pronto restabelecimento, se for a vontade de Deus, ao Papa Bergoglio. Deus sabe de todas as coisas e o Espírito Santo conduzirá ou ao restabelecimento do Papa ou à convocação de um conclave, onde, segundo o dogma da Igreja, no conclave, o Espírito Santo iluminará o discernimento, inspirará o discernimento dos cardeais, a esmagadora maioria nomeada por ele, Francisco, para a escolha do novo Papa. Como nunca antes na história do Vaticano. Como nunca antes na história do pontificado de Pedro, sucessor. Dos pontificados, dos sucessores de Pedro, o primeiro Papa, segundo a tradição. Como nunca antes, os cardeais vão precisar de muita inspiração do Espírito Santo, porque há muitos cardeais vermelhos que tentaram fazer um Papa jovem, vocês sabem. Papa jovem é considerado um Papa ali entre 50 e tantos anos, 60 e poucos anos. Provavelmente Bergoglio deixou tudo muito bem encaminhado para que os eleitores, ou seja, os cardeais que ele indicou e nomeou as muitas, façam um Papa jovem e um pouco mais radical do que ele, nesta, aspas, renovação da Igreja que ele vinha fazendo contrariamente à tranquilidade de muitos. Mas quem sabe de tudo é o Espírito Santo. Conclave talvez à vista. Meus amigos, ainda em complemento que nós estamos falando de extrema unção, estamos falando de conclave, estamos falando de Karl Marx. Então é oportuno também que nós falemos rapidamente sobre a saga do Dr. Aleide de Moraes. Parecem que lá nos Estados Unidos estão iniciando a sua extrema-unção processual. Bom, está aqui, vocês sabem, quarta-feira começou com uma hecatombe. Diz aqui o Pleno.news, Moraes é alvo da Justiça dos Estados Unidos em ação de empresa de Trump. E também é uma ação conjunta. No polo ativo está também o Rumble. Moraes é alvo da Justiça dos Estados Unidos em ação de empresa de Trump. A Trump Media e o Rumble apontam que Alexandre de Moraes teria cometido violação à soberania americana, desrespeito na primeira emenda, que trata da liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal virou alvo de uma ação, é processado nos Estados Unidos, na Justiça dos Estados Unidos por suposta violação à soberania americana. Já diziam, se for lá vai ser preso. A ação judicial é movida pelas empresas Trump Media, ligada ao presidente Donald Trump, e pela plataforma Rumble. O caso tramita em um Tribunal de Justiça Federal, sediado no estado da Flórida. De acordo com o jornal Folha, aliás, eu quero mandar aqui um abraço para o bom povo da Flórida, o bom povo brasileiro que está agora aí na Flórida. Moraes violou a legislação americana, segundo as empresas autoras da ação. Moraes violou a legislação americana ao ordenar à plataforma Rumble a suspensão da conta do jornalista Alan dos Santos. Diz aqui o Chris Pavlovski, o CEO da Rumble, disse à Folha de São Paulo: Moraes agora está tentando contornar completamente o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas a banir o dissidente político Alan dos Santos em nível global.
em nível global, não é só mais no Brasil. A Trump Media se aliou a Rumble, é mitomania, megalomania. A Trump Media se associou a Rumble, isso tem método, a Rumble na ação. Os advogados da empresa ligada ao atual presidente americano argumentam que a restrição das operações da Rumble no Brasil também a prejudica, pois a plataforma de vídeos fornece à Trump Media serviços necessários à manutenção da rede social, qual é a rede social? A rede social do Trump. Só um momentinho aqui. Vamos mudar aqui o método. A Rumble é uma plataforma para o compartilhamento de vídeos que funciona de forma similar ao YouTube. A rede já foi citada em decisões do STF para a remoção de conteúdo, mas não cumpriu as determinações da Justiça brasileira por não contar com representação no Brasil. Com a proposta de ser imune à cultura do cancelamento, a Rumble passou a abrigar produtos de conteúdo restritos em outras redes sociais, como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Bruno Ayub, o Monark. Alan dos Santos é investigado no Brasil pelo STF, sob a acusação de ter supostamente propagado desinformação e ofendido o ministro da Corte. Contra ele, meu Deus do céu, não pode ofender o ministro da Corte, não. Crime de lesa pátria. Há um mandado de prisão preventiva, mas o jornalista atualmente mora nos Estados Unidos, o que impossibilita o cumprimento da medida. Ai. O CEO da Rumble mandou um recado ao Alexandre de Moraes. Está aqui no Pleno.news, depois da propositura da ação. Qual foi o recado? Rei Alexandre, nos veremos no tribunal. Está aqui. Nos veremos no tribunal. Chris Pavlovski disse que a plataforma de vídeos não cumprirá o que ele chamou de ordens ilegais. Aspas, fecha aspas, do magistrado. O CEO da plataforma de vídeos Rumble disse em seu perfil na rede social X, na quarta-feira 19, que a empresa chefiada por ele não cumprirá o que chamou de ordens legais de Moraes. Na postagem, o empresário ainda fez referências à ação movida pela Rumble contra Moraes. Disse: Hello, Alexander. A Rumble não cumprirá suas ordens legais. Em vez disso, adivinha, nos veremos no tribunal. Só faltou aquela risada. Eu tenho uma cliente que ri assim. Né? Muito bem. Muito bem. Ai. As coisas andam. Hello, Alexander. Meus amigos, bom, ficamos aqui então. Falamos de extremoção. Falamos de Karl Marx. Falamos de pessoas boas, como Nelson Rodrigues. Bom, vamos continuar o nosso trato. O nosso trato é o seguinte. Não esperem a notificação. A plataforma não quer notificar. Não quer que o conteúdo daqui chegue aos ouvidos de vocês, ouvidos e olhos de vocês. Vamos fazer o quê? Vamos esperar que os ventos mudem e que, de fato, esse conteúdo singelo, modesto, mas penso que de algum interesse de muito mais gente do que aquelas que estão podendo encontrar este conteúdo. Entrem 3 vezes ao dia no canal. Não esperem a notificação. Não esperem. Inscrevam-se. Confiram sua inscrição todos os dias, porque, sim, estão desinscrevendo vocês. Vá lá para você ver. Você vai se surpreender. Além disso, comente, fazendo uso da criatividade. E além disso, compartilhe com todos que puder. Pessoal, tirem as cobrinhas do bolso. Ajude o canal. A manutenção do canal, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro, é importante.